Bom dia, jovens. Tudo bem com vocês? Vamos então conseguir aí adiantar esse capítulo, né? Que na verdade não é o capítulo um, é atividade um. Tá errado aqui no slide, mas tudo bem. Então vamos lá, a gente tinha parado numa questão que falava sobre os povos do Brasil. Eu vou passando aqui rapidinho para a gente chegar até lá, né? Isso aqui a gente já viu tudo. Olha só, muito de mapa, coisa bonita, né? Fuso horário, as vegetações, isso aqui a gente já viu. É isso, né? Aí a gente parou aqui. É isso mesmo? É isso então, vamos embora. Então, pessoal, como a gente tinha começado a falar sobre na última aula, né, a população brasileira, a nação brasileira, ela é composta aí por três matrizes étnicas principais, né? Os nativos, os indígenas nativos que já estavam aqui antes dos portugueses chegarem, dos espanhóis chegarem e dos negros virem trazidos escravizados da África, né? Os africanos que vieram escravizados, né? Trazidos aí para ser mão de obra forçada nas lavouras, né? Na mineração e tudo mais. E, por último, aí vai aparecer depois o slide, os europeus e também os asiáticos, né? No final, aí, nos anos do século XX, vieram alguns asiáticos, alguns povos da Ásia para dar continuidade ao povoamento, né? Servir como mão de obra nas lavouras, também nas indústrias e tudo mais. Então, falando um pouco aí sobre a questão dos negros, né? Dia 13 agora teve uma data bem importante aí para a história da abolição da escravatura. O pessoal até postou bastante coisa na internet sobre o papel dos abolicionistas, né? Que foram as pessoas que lutaram por esse movimento de libertação dos escravos, né? Falaram um pouco da questão da princesa Isabel, que ela não foi protagonista, na verdade, ela simplesmente cedeu aí a pressões, né, populares e a pressões externas, né? A Inglaterra estava pressionando muito o Brasil a abolir a escravidão. A gente foi o último país da América a abolir a escravidão, né? Isso é bem ruim para nossa história, se for pensar sobre isso. Mas no caso aí do que a gente colocou no trabalho, né, é importante a gente lembrar para onde esses povos escravizados vieram, né, e como eles eram trazidos. No caso, no primeiro momento, eu contei para vocês que havia uma troca, né, as tribos dominantes na África vendiam os seus servos, que eram outras tribos que haviam perdido alguns conflitos, né, mas depois de um certo período, os africanos começaram a ser subjugados e a ser trazidos de maneira muito mais forçada, né, muito mais violenta para as Américas, certo? Para trabalhar aí na lavoura de café, na cana-de-açúcar, né? Em situação muito, muito precária, né? Desde o transporte até a manutenção deles aqui no Brasil era uma situação muito precária, né? Tanto é que é a escravidão, certo? E essa situação precária, é claro, que vai motivar muitos grupos de negros a fugirem dessa situação de escravidão, né, dos senhores de engenho, lá da senzala, e buscarem abrigo no que a gente chama de quilombos, né, que são núcleos, que são povos, que são formados por negros que fugiam dessa situação de escravidão, né, e tentavam resistir, né? Pouquíssimos quilombos davam certo porque, imagina, era desproporcional a força, né? A capacidade de resistência que esses negros fugidos tinham dos senhores de engenho, às vezes até do próprio exército, né? Da polícia, imagina. Um bando de escravo, todo subnutrido, sem força, né? Triste, desesperado, com medo e tendo que se proteger, né? Tendo que tentar se salvar dessa condição de escravidão, né? Fugindo para o mato, certo? Então foi uma situação bem triste na história do Brasil, né? E aí nessa história, gente, a gente tem quatro leis, né, que são muito importantes para a construção desse processo abolicionista, né? Olha lá, a primeira lei de todas elas foi a Lei Eusébio de Queiroz, né? Lá em 1850, que proibia o tráfico de escravos.
né? Ela não permitia a entrada, pelo menos não permitia legalmente a entrada de navios negreiros nos portos brasileiros e nem a comercialização interna de escravos. Mas como a fiscalização não era tão forte nos portos, né? O que acontecia era mais um patrulhamento dos navios ingleses no mar para interceptar esse comércio. Então, chegando aqui, às vezes era mais fácil, né? Conseguindo chegar no Brasil, eles conseguiam quebrar essa regra, mesmo que existisse a lei, né? Inclusive, eu cheguei a comentar com vocês que as embarcações acabaram se tornando mais precárias depois dessa lei, né, desse contexto de proibição, de pressão da Inglaterra, do Reino Unido, no caso, para a abolição da escravidão, porque os navios tinham que ser mais rápidos para fugir dos navios ingleses, né, no mar. Então, o navio negreiro acabou diminuindo de tamanho, o espaço destinado ao transporte dos escravos ficou cada vez menor, né? Então, só piorou a situação, né, para o pessoal que vinha trazido da África como escravo. A segunda e a terceira lei aí, pessoal, a gente já falou bastante delas duas, né? A lei do ventre livre e a lei do sexagenário, né? São duas leis que o pessoal usa a expressão para inglês ver, né? Ou a segunda aí, a lei do sexagenário, até era a lei da risada, né? Porque ela chegava a ser, era um humor negro, né? Era um sarcasmo doentio de quem aprovou essa lei. Que pensa, a primeira lei, a lei do ventre livre, ela dizia o seguinte, que todo escravo negro, né, o filho de escravo, né, porque ele não nasceu na condição de escravo, todo filho de escravo, nascido a partir desse ano, a partir da data da lei, após 21 anos, ele conseguia a liberdade, né, ele tinha que, o Estado podia comprar a liberdade desse negro, e aí ele era usado como mão de obra, entre aspas, pública, né, ele ganhava a liberdade do Estado, ou o próprio dono do engenho ali, o dono da fazenda, libertava esse escravo, entrou mais alguém aqui, libertava esse escravo, né, sobre a condição de que ele ajudasse ali na fazenda, né, então, imagina, tem que esperar 21 anos, essa lei, na verdade, nunca foi posta em prática, porque, ó, se você pensar, né, que ela foi feita em 1871, né, e os negros, os filhos de escravos, só iam ser libertos praticamente 21 anos depois, a lei só ia funcionar em 1892, né? E antes disso foi abolida a escravidão, então não fez sentido, né? Ela não teve prática. A outra lei, a lei do sexagenário, era mais louca ainda, porque ela dizia o seguinte, que todo escravo que atingisse 60 anos, né, de idade conseguia a carta de alforria. Mas era louco por dois sentidos. Primeiro, a expectativa de vida do Brasil, colônia, naquela época, era de no máximo 40 anos. Isso para qualquer pessoa. Imagine para o escravo, né? Então a expectativa de vida era baixa. Segundo, essa lei beneficiava os escravos que o pessoal falava que eram os escravos da casa, né? O pessoal que servia comida, o pessoal que cuidava da limpeza, não o pessoal braçal que ficava ali na lavoura. Mas mesmo esse pessoal, né, que vivia na casa, né, que tinha ali, entre aspas, alguns benefícios, não chegava a 60 anos, né? Não chegava nessa margem de idade. Era raro essa situação, né? Então, foi uma outra lei meio que feita para mostrar para o mundo que a gente estava num processo abolicionista, mas que, na verdade, não teve aplicação de fato, né? E a última ali, que foi a que realmente aboliu a escravidão, em 1888, foi a Lei Áurea, né? Assinada pela Princesa Isabel, mas que vem de uma luta de vários coletivos, de vários grupos, né? Eu não quis colocar um slide a mais aqui, porque o conteúdo já estava bem específico nesse sentido, mas tem vários personagens históricos, né? Advogados que eram filhos de negros ou mestiços, né? Filhos de pai branco e mãe negra, que se formaram, né? Tiveram uma formação acadêmica e utilizavam disso, engenheiro, advogados, utilizavam disso para dar corpo, dar força ao movimento abolicionista, né? Então foi um processo muito mais ajudado, né, construído pela sociedade do que pela princesa, né? A princesa, ela meio que só foi na onda, ela falou, eu tô aqui com uma responsabilidade em cima de mim, a sociedade está me cobrando, né? A população, os ingleses estão me cobrando, meu pai
minha família não tá aqui para tomar essa decisão. Eu vou tomar, eu vou ceder, né? Se não fosse ela, seria outro, certo? Mas a importância histórica está em outros grupos, tá bom? Bom, aí eu vou passar agora para vocês aqui algumas imagens, pessoal, para a gente ter ideia, né? Eu sempre falei de uma forma bem descritiva as situações de transporte e de chegada dos negros e tal, mas eu trouxe umas imagens aqui para a gente dar uma olhada. Né, ó. Primeiro, essa imagem ela é bem conhecida, aparece direto aí na apostila de História, na apostila de Geografia, né? Quando se fala dos navios negreiros. Né? Esse aí era, e ainda esse ainda tá legal, né? Se for pensar num compartimento de transporte, esse aí ainda tá classe A, né, de transporte, porque era menor, era mais apertado ainda. Então, esse aí era um dos compartimentos nos navios que é uma representação, né, uma gravura, uma foto. Uma foto não, né, um quadro, uma pintura, né, do que seria um compartimento do navio negreiro, né, que transporta escravos. Você vê que não tem cama, todo mundo meio amontoado, né, isso num navio viajando no meio do oceano, sem muita comida, sem higiene, né, imagina como é que não era. Aqui, ó, esse esquema aqui eu procurei procurei um esquema na internet aqui sobre como é que funcionava, né, essa distribuição dos compartimentos dos navios, né. Então você tinha uma parte do compartimento do navio que era frequentada pelos tripulantes, né, os colonizadores, mas que era considerada aí uma parte de risco. Por quê? Porque aqui os negros tinham a possibilidade de atacar, de cometer algum motim, né, de cometer alguma violência contra esses comerciantes de escravos. Então, sempre o pessoal ficava meio ressabiado aqui, né? Na parte de cima, na parte aqui do convés, eram poucos os escravos adultos que podiam frequentar, eram só as crianças, né, só os mais jovens. Os que ficavam doentes, os que morriam, eles não, claro que não iam deixar o corpo no navio, né? Eles jogavam no mar, ou aqueles que se amotinavam, que tentavam matar algum tripulante, eles também jogavam no mar, né? Era bem comum. E olha só, esse lado aqui, ó. Cadê o mouse? Tá aqui. Esse lado aqui, pessoal, é mais ou menos a representação de como, até aqui embaixo, ó, tá vendo? Mais ou menos a representação de como os negros dormiam, como eles ficavam em boa parte da viagem, né? Era muito desconfortável, cara. Era desumano, né? O próprio fato da escravidão é desumano, mas o transporte era muito precário. Tanto é que a galera morria, 1/3 ou mais da população morria no transporte, né? Pra vocês verem como era estranho, né? Como era escroto essa situação aí, né? Onde os colonizadores se submeteram aos negros. Outra foto aqui, pessoal. Isso aqui já é um porto, né, recebendo aqui. Esse aqui ainda está bem romantizado, né? Os negros chegando, né, num porto após a viagem, né? Eles desciam num barco menor, que o barco grande tinha que ficar lá atracado um pouco mais no fundo, senão encalhava. Então eles iam descendo em grupos, né, em barcos menores, até chegar ali no centro para registrar, né? Isso aqui era onde se fazia o registro, a contagem dos negros que chegavam, né? Até para depois ser vendidos, para ser comercializados ali naqueles postos, né? Vamos lá. Aqui, ó, uma parte daquela imagem lá do navio, ela estava aqui embaixo, mas eu ampliei ela para a gente dar uma olhada, que são os pontos, né? Ó, aqui na costa oeste africana, né? De onde saíram os principais lotes, né, contingentes de negros que vinham da África em direção à América, tanto para os Estados Unidos, aqui, ó, América Central, Estados Unidos, quanto para o Brasil, né, as Guianas também, aqui em cima, tá certo? Então, essa aí é mais ou menos uma explicação dos mapas. Tem uma outra aqui mais detalhada, né, ó, o nome das rotas que se fazia, rota da Guiné, rota da Mina, rota de Angola, rota do Moçambique, né? Passava aqui por Moçambique, passava aqui pela Angola e trazia os escravos aqui, só especificamente para o Brasil, mas o movimento que se tinha dos escravos em direção à colônia, né? Até alguns iam sendo levados para o interior, nessa expansão do território, tá certo? Então,
Aqui, ó, esse aqui eu trouxe alguns dados quantitativos para a gente dar uma olhada, para a gente ter ideia do quanto, né, do quanto de vidas mesmo, cara. A gente tem que ter sempre essa noção de que eram pessoas, né? Eram vidas e o tanto de pessoas que foi submetida a essa situação horrível, né, cara? Olha lá, o número de viagens, né? Isso aí não é o número de pessoas, é o número de viagens. Quantos navios, quantas embarcações saíram, né, da África para o Brasil, né, ó, em períodos de 50 anos. Na verdade, nos primeiros 100 anos, quase não teve. Aí começou em 1600, né, que foi quando o Portugal começou a se interessar de fato pela colonização do Brasil. Ó. Tinha pouco. Aí já aumentou, né? De 1650 até 1700, aumentou bastante, né? Que quase não tinha nada, aumentou bastante. Olha o salto de 1699 até 1750, né? Ó. Esse período aqui foi, esses últimos 150 anos aqui foram devastadores, né, cara? Imagina o tanto de gente que não morreu, ou no caso que morreu, né? Durante a viagem, o número de escravos que vieram trazidos nesse período aqui, ó, de 1700 a 1850, né? Aqui, pessoal, esse dado aqui ele é meio fake, ó, né? Eu não acredito que aqui não exista. Por quê? Que aqui, 1850 foi quando começou a valer a lei Eusébio de Queiroz. Então, se aparecesse algum navio aqui, quer dizer que esse navio era ilegal. Então, esse dado não existe, né? Pode ter sido mascarado, como eu acho que foi, né? Porque com certeza entrou algum navio irregular aqui, mas o dado oficial não mostra nada, né? Saiu disso aqui para zero. Mentira, né? Algum navio com certeza chegou aí de forma irregular na costa brasileira, né? Agora aqui, ó. De quem eram os navios negreiros, né? Quem foram os povos, quem foram os colonizadores que mais foram buscar escravos na África? Não para trazer para o Brasil, mas para a América de uma forma geral, né? Ó. Reino Unido, os ingleses que, olha que loucura, eram os que mais lucravam com isso, né? Porque eles vendiam os navios ou alugavam os navios, né? Como eles tinham uma frota marítima muito forte, então eles tinham disponível. Ele falou: não, faz um negócio aqui, ó, igual alugar carro para andar de Uber, né? Claro que não é a mesma comparação, mas você tem lá a mercadoria, o navio, né? O produto, vou alugar, vou emprestar, vender, sei lá, para que ele seja usado. E eram os melhores, né? Os melhores navios. Então, para que ele seja usado para buscar a população africana lá no continente, né? Então, o Reino Unido foi o principal em navios. Agora, olha aqui, ó, o Brasil e Portugal, né? A relação colonial que a gente tinha. Segundo maior número de navios eram os navios portugueses, cara. Então, a gente está muito à frente dos outros países que fizeram regimes escravocratas, né? O Brasil foi um país extremamente explorador da mão de obra escrava, né? Isso aí, como eu sempre vou dizer, reflete até hoje na nossa sociedade, infelizmente, né? A nossa sociedade ela é uma sociedade racista. Quem diz que não é, para mim, é burro, não tem outra palavra, né? Não consegue entender a realidade. Mas está aí o dado que comprova que a gente tem uma herança maldita, né, de racismo, de exploração da escravidão. Infelizmente, né? Olha lá, ó. O Brasil fez quase 11 mil, quase 12 mil viagens, né? Quase 12 mil vezes ele foi para a África e voltou trazendo escravos, né? Esse aqui, ó, esse aqui ainda é uma foto bem da bonita, assim, se for pensar. Né? Essa aqui não é uma condição padrão de uma senzala, mas isso aqui é uma senzala, ó, e até bem montada, né? Isso aqui, todos esses aqui, todas as pessoas que eram escravos, né? E estão vestindo até roupa, tinha condições muito mais precárias, inclusive, né? Mas todos eles moravam dentro disso aqui, ó. Pensa nesse tanto de gente morando nesse espaço aqui. Você acha que era confortável? Não era, né? Não era uma coisa linda, assim, não era um hotel 5 estrelas. Com certeza. Né? Aqui, ó. Como era de fato, né? Além daquela situação ali, todo mundo vestidinho, aquela foto para ficar no calendário, aquela coisa linda, como era de fato o tratamento, né? Muitos eram torturados, né? Que cometiam atos de indisciplina. O pessoal ficava ali exposto com um grilhão, com a perna presa, tomava chicotada,
né? Era bem triste, galera, era muito triste. E para eles não fugirem durante as travessias, né? Um movimento ou outro, eles eram acorrentados, eles eram tratados como animais mesmo. Era um negócio bem chato, assim. Eu me sensibilizo muito, cara, com esse. Eu nem gosto de ficar falando. Eu tenho que contar porque quanto mais. Mais eu me sinto extremamente desconfortável de conversar sobre esse assunto porque me dá vergonha, tá ligado? De, como brasileiro, assim, saber que a nossa história tem essa parte, assim, que para mim é imperdoável. Mas tá, já foi, né? Ainda bem. O que sobrou aí é só a população que não tem coração mesmo pra dizer que. Pra discriminar. Mas vamos lá. Agora, me emocionei aqui. Falando dos europeus, galera. Né? Que foram a gente chama eles de colonizadores, né? Que vieram aqui para a América para criar colônias, né? Colônias de exploração, né? Tirar o recurso daqui e levar embora, certo? E depois uma leva de imigrantes também europeus e asiáticos, aqui embaixo eu coloquei junto, né? Que vieram para trabalhar no país, para trabalhar na lavoura. Depois daquele processo de libertação dos escravos, tinha que ter uma mão de obra, né, assalariada. E o negócio era tão bizarro que beleza, né? Vamos libertar os negros, né? Vamos transformar eles em cidadãos. Mas, e isso eu já falei em sala de aula. Beleza, assinaram a Lei Áurea lá. Assinaram a Lei Áurea, agora tá todo mundo livre. O dono do escravo não ia ter sensibilidade para chegar no cara e falar assim: não, a partir de amanhã eu vou te pagar um salário, né? Vou te dar um dinheiro. O cara olhava pro escravo com raiva, pro ex-escravo com raiva. Falava: meu, até ontem você era minha propriedade, hoje eu sou obrigado a te pagar alguma coisa, né? Então, nessa substituição aí do regime escravocrata para um regime assalariado, a própria colônia, a própria coroa portuguesa, né? E o que depois era o Império do Brasil, não incentivou a contratação de negros. Era raro. Quem que vinha? Vinham os italianos, né? Vinham os espanhóis, vinham os alemães, vinham os eslavos, né? Vinham os poloneses, vinham os búlgaros, vinha gente da Europa. Por quê? Porque eles são iguais a gente, eles vão trabalhar e eles são brancos, né? Eu não vou pagar salário para o negro. Então, essa primeira onda de imigrantes, que começou ali no final do século XIX, né? Ela veio como uma resposta imbecil, né? A abolição da escravidão. Falou: não vou contratar negro, eu vou chamar europeu, vou chamar imigrante, vou trazer gente lá da Europa, certo? Então, tem esse lado também que deixou o pessoal que foi libertado à margem da sociedade, né? Isso cria até hoje uma consequência social gravíssima, tá certo? Então, tá lá, ó. Quem que veio, né, dos europeus? Primeiro os portugueses e os espanhóis, né? Dependendo da área aqui da costa brasileira, os espanhóis chegaram ali no sul, na colônia de Sacramento, ali perto do Uruguai, né? Aqui na região sul, né? Então eles chegaram primeiro, até tinham um contato muito diferente com os índios, né? Eles queriam civilizar os índios, queriam catequizar os índios, queriam ensinar o português, né? Não tinha muito essa lógica de vamos subjugar o índio e transformar ele em escravo também. Não, quem trouxe isso foram os portugueses. Tanto que a treta no começo da colonização era essa, né? Os jesuítas queriam catequizar e civilizar os índios, os portugueses estava pouco se explodindo, queria que eles fossem mão de obra, né? Escrava, igual os negros. Então teve esse conflito. Depois, pessoal, lá no período do Império e da República, do início da República, chegou quem, ó? Italianos, alemães, húngaros, poloneses e diversos outros povos da Europa, né? Quem fazia-se propaganda, né? Olha, lá o governo português, né? O pessoal que tinha uma associação comercial ainda forte com o Brasil, fazia propaganda. Olha, vão para o Brasil, vão para aquela terra lá, para o Novo Mundo, porque lá é a terra da oportunidade. Vocês vão ter terras para trabalhar, vocês vão ter emprego, vocês vão ter condições no mundo novo, né? Tropical, aquela coisa linda. Então se fez uma propaganda muito pesada nesse momento da história para atrair mão de obra imigrante, né? E precisava de povoamento, precisava de gente no país. Se o Brasil, se o Império, né, e a República precisava crescer, precisava de gente, né? Então eles tinham que trazer essa gente de algum lugar.
E nessa mesma onda, né, de povoar alguns territórios, os povos asiáticos, principalmente os japoneses e os libaneses, né, vieram para cá com muita força. Né? Os japoneses chegaram em diversos barcos. Eu vou mostrar aqui para vocês ó, algumas imagens que representam, né? A chegada dos portugueses, também outra imagem, outro quadro, outra pintura muito famosa, né? O contato dos colonizadores no primeiro momento. Sempre naquela lógica, né? Ó, o barco grande fica lá atrás, que não tem como ele chegar aqui na costa, né? E eles vêm em barcos menores, eles sempre descem em barcos menores para a costa. O barco grande fica sempre ancorado, sempre parado lá atrás. Eles vêm aqui, chegaram, os índios aqui, nossa, gente pelada, né? Não sei o quê. Ah, vamos dar uns espelhos, vamos ver o que acontece aqui, vamos tentar seduzir essa galera, né? E subjugar. Muita gente morreu. Nesse primeiro contato aqui, essa coisa também é bem romantizada, né? Com certeza teve conflito, com certeza teve ataque. Eita, faltou a voz aqui. Vou pegar um café, peraí. Rapidinho. Estão me ouvindo? Tô, fal Tô falando muito? Então, beleza, vambora. Né? Ah, tá meio gelado. Mas tá bom. Então vamos. Então, os portugueses chegando aqui, ó. Esses aqui são os imigrantes, né? O pessoal, isso aqui é tudo italiano. A maioria, provavelmente. Italiano, alemão, né? Isso aqui é a galera imigrante chegando lá, seduzida por aquela propaganda, né? Nossa, vamos lá no Brasil, deve ser diferentão, né? E chegando aqui, olha o tanto de gente, né? Pra época era muita gente chegando de uma vez, certo? Isso aqui então, os europeus chegando, né? Italianos, alemães, etc. Aqui, ó, alguns, galera. A galera fala assim, nossa, mas foi tudo flores, né? Foi lindo, assim, os europeus chegando, né? Tiveram já a melhor vida do mundo aqui na América? Não. Muita gente, pessoal, saía lá da Europa também em situação de pobreza, né? Eles não iam largar uma vida boa na Europa para vir para a América, para um continente novo, que não tinha nada, que era uma draga, né? Para achar que ia melhorar. Então, muita gente que saía da Europa e vinha para o Brasil já era pobre lá, né? Já tinha uma vida muito precária lá. Então, aqui era meio que um tiro no escuro, né? Não, vamos lá, né? Se piorar, talvez não piore, mas talvez possa melhorar, né? Então, eles tinham essa mentalidade assim, nossa, vamos tentar a sorte. Então, muita gente pobre também, de família pobre europeia, veio para o Brasil, né? E se submetiam a situações precárias de vida, né? Chegava aqui sem nada, com a mão na frente e outra atrás, uma sacolinha de roupa e falava, meu, vou me virar, vou tentar a sorte, né? E essa foto aqui mostra mais ou menos isso. Como a população europeia que também veio para o Brasil não era só de gente bem de vida, pelo contrário, tinha muita gente pobre que vinha para o Brasil também, né? Tentar a sorte. Olha aí, ó, onde eles trabalhavam, né? Nas lavouras, lavoura de laranja, de café, né? De cana-de-açúcar não, porque a cana-de-açúcar já estava em declínio nessa época, né? O café estava muito forte, então já tinha uma outra cultura predominante. Então a maioria deles veio para trabalhar na expansão do cultivo de café, né? Certo? Então vamos lá para o próximo. Outra coisa também que os europeus acabaram entrando na conta porque já tinham familiaridade. Como a Europa já tinha passado pelo processo de revolução industrial lá em 1700 e pedrada, né? Os ingleses, os franceses, né? A Europa já tinha contato com a revolução industrial muito antes do Brasil, né? Quando o Brasil começou a experimentar no início do século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX, a industrialização, grande parte da mão de obra que veio para o Brasil de imigrantes era de imigrantes europeus que já tinham conhecimento da indústria, que já sabiam o que era indústria, né? Imagina, você não ia pegar um indião, né? Um índio velho, ou um negro que foi aforreado, quilombola, um descendente de negro, sei lá, alguma pessoa que nunca trabalhou na indústria e simplesmente fala assim, não, amigo, ó, aperta esse botão aqui, torce esse negócio, tá funcionando? Acho que para ele travou, ele caiu.
Tudo certo aí para vocês? Ah, tá. Então, beleza. Então, beleza. Ah, eu vi aqui. Então, vai. Então, essa mão de obra que ocupou as indústrias, né, que trabalhou nas indústrias, era mão de obra europeia, não era mão de obra nacional, né? Muita gente veio da Europa para suprir essa demanda de mão de obra, né? Porque lá eles já tinham familiaridade com a indústria, aqui ainda não, né? Então, vamos lá. Essa aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ler o nome do navio aqui, ó. Casatonaru. Casatomaru. Isso aqui era um navio. Isso tudo aqui, que parece até um formigueiro, isso aqui tudo é japonês. Isso aqui foi um dos primeiros navios que chegou no Brasil trazendo um monte de japoneses para o Brasil, né? Tanto que se comemora, a gente é um dos, se eu não me engano, o Brasil é um dos, se não o segundo país, o primeiro país, depois do Japão, né? Com maior número de japoneses fora do Japão, né? Primeiro é o Japão, depois é o Brasil, né? Porque essa imigração de japoneses para cá foi muito forte, né? A maioria deles está concentrada ali no Paraná, no interior de São Paulo, né? No Mato Grosso do Sul, alguns lá no norte, né? Em Roraima, Rondônia. Então eles estão distribuídos aí e vieram também para trabalhar no campo, né? Tanto no campo, um pouco na cidade também, com comércio, né? Vou mostrar uma foto aqui, ó. Comércio dos Japa, né? Isso aqui era uma avenida, se não me engano, em São Paulo. Provavelmente depois deve ter virado a Liberdade, que é um dos bairros japoneses mais importantes do mundo, fora do Japão. E eles eram comerciantes, né? Comerciantes de produtos orientais, né? Traziam ali, pão e vendia, porque era exótico, né? O pessoal tem essa coisa do japonês, turco, né? Árabe, que é tudo negociador, vem dessa lógica aqui que os caras vinham para trabalhar no comércio, né? Olha aí, ó, esse mapa também é legal de dar uma olhada, né? Onde tem gente tanto asiático, né, japoneses e libaneses, quanto europeus aqui, ó, espalhado no Brasil, né? Claro que português vai ter em tudo que é canto, né? Todos os estados têm uma bolinha rosa, mas olha lá, ó, japoneses no Pará, japoneses no Mato Grosso do Sul, japoneses no Paraná, japoneses em São Paulo, né? Eu falei todos os outros estados aqui, mas no Pará eles têm bastante também, né? Ó, espanhóis aqui mais no sul-sudeste, italianos mais em São Paulo e na região sul, alemães mais em São Paulo na região sul. Né? Então, tem bastante povos de várias origens, né? Os sírios libaneses também, ó, espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Gente no Brasil inteiro. Então, esses aqui são os povos, né, que migraram para o Brasil para formar o nosso povo, né? A miscigenação que a gente tem. Tá bom? Olha aí, ó. Número total de pessoas que vieram, né, de 1870, né, próximo ali aquela data da abolição da escravidão, né, já vieram para trabalhar, até 1953. E claro que isso não é atualizado, né? Tem mais de 50 anos já de defasagem, mas olha só, 1.500.000 habitantes, 1.500.000 italianos, 1.400.000, veio mais italiano que português nessa época, olha que loucura, né? Diversos, né? Diversas partes do mundo, espanhóis, alemães, japoneses, russos, né? Russos considerados eslavos também, tá bom? Então veio gente de tudo que é lado. E muito italiano, né? Isso aqui é incrível. Olha o tanto de italiano para a época. É bastante gente. Vamos lá. Agora, próxima questão aí que fala de dois conceitos demográficos, né? Que a gente já sabe, vocês são inteligentes, vocês já sabem isso aí muito sossegado, bem tranquilo, né? Que é o conceito de populoso e povoado, né? Populoso tem a ver com população absoluta, né? Um lugar que é populoso tem grande população absoluta, população total, né? Não tem a ver com concentração, né? Não quer dizer que tem muita gente concentrada num lugar pequeno ou num lugar grande, é só o número absoluto, né? Pensando em números totais, por exemplo, o Brasil é um país populoso, tem mais de 200 milhões de habitantes, né? É o sexto país em número total de habitantes do mundo, né? Tem lá a China e a Índia com mais de 1 bilhão, aí depois Estados Unidos,
Estados Unidos, se eu não me engano, Paquistão passou a gente, e mais um outro agora que me fugiu da cabeça, mas o Brasil está entre os mais populosos do planeta, né? Tem uma população absoluta muito grande, uma população total absoluta muito grande, certo? E o conceito de povoado. O conceito de povoado, o segredinho está nessa sigla aqui, ó, habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é a relação da população absoluta, né? O total de população, só que em determinada área. Por isso, quilômetro quadrado, né? A relação entre área, tá aqui, quilômetro quadrado, e população. Seria uma conta média. Dizer assim, olha, se a gente pegar, né? Vamos achar um valor médio. Tanto de habitantes que tem no Brasil e qual é o tamanho do Brasil. Vamos fazer essa média, pegar habitantes dividido pelo território, vai dar lá X, né? No caso do Brasil, é próximo a 24 habitantes por quilômetro quadrado. No caso do Brasil, em média, a gente tem uma população pequena, né? A gente não é um país muito povoado, em média, tá? Tem países que são muito mais, né, povoados. Tem país que é pequeno e tem muita gente, que vai ter lá 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, por exemplo. É muita coisa. O Brasil tem 24. Mas por quê? Porque a gente é muito grande territorialmente, tá certo? Mas se a gente pegar pedaços do território brasileiro, pega a cidade de São Paulo, né? O município de São Paulo, por exemplo. O município de São Paulo é muito povoado, né? Por quê? Porque é uma cidade, um município somente, que concentra aí mais de 15 milhões de habitantes. Então, se você for fazer a conta de espaço, número de pessoas por espaço, vai dar um número bem alto, né? Se a gente pegar, deixa eu ver se tem aqui, ó. Acho que eu não trouxe. Não tá aqui. Mas tinha um mapa do Brasil que vai mostrar que a população brasileira... Eita, foi muito. Vai mostrar que a população brasileira está concentrada no litoral, né? Se a gente for fazer uma proporção, 80% da população do país está concentrado numa faixinha litorânea de até 200 quilômetros, né? Seria como se a gente fizesse uma faixa do litoral 200 quilômetros para dentro e medisse quantas pessoas tem ali. 80% do território nacional, 80% das pessoas estão concentradas só nessa faixinha de 200 quilômetros do território nacional, na beiradinha ali. O resto, 20%, está no resto do Brasil todo, espalhadão, né? Bem diluído, certo? Concentrado em algumas capitais, né? As capitais sempre concentram mais gente, com exceção de Florianópolis, que é a única capital do estado que não é o maior município do estado, né? Se eu não me engano, acho que é Joinville aqui. Acho que é isso. Não lembro, eu sempre confundo. Mas aqui é o único caso onde a capital do estado não é a maior cidade do estado, né? O resto é. Sempre a capital é a maior, depois vem as outras. Certo? Então, vamos para frente, gente. Aqui, ó, trouxe para vocês duas tabelas, né? Primeiro falando dos populosos, né? Falando aqui, ó, tá com 0, né? Mas aqui são bilhões. Então aqui, ó, 1.434.000.000 e tantos habitantes. É a população da China. Ó, da Índia. 1.366.000.000 e assim lá vai. Olha lá, ó. Estados Unidos, 329 milhões. Indonésia, 271 milhões. Paquistão, 217, né? Tinha esquecido da Indonésia aqui, ó. Que era o país que eu tinha esquecido na conta lá que eu fiz. Paquistão, passou a gente há uns anos atrás. Acho que há 1 ou 2 anos atrás, né? Brasil, 211 milhões. Provavelmente, no futuro, a gente vai ser ultrapassado pela Nigéria e provavelmente também, acredito eu, vai demorar um pouquinho mais, mas também vai ser ultrapassado por Bangladesh, tá? Que são países que têm um crescimento demográfico maior que o nosso, né? Em termos absolutos. Então, uma hora a gente vai... E eu não acho isso ruim, tá? Eu acho que ter uma população muito grande às vezes é ruim. Então, deixa a gente abaixar na lista aí que não tem problema, né? E os países menos populosos, olha só. Vaticano, né? Que é só o país lá do Papa, que é pequeno, né? Uma praça e um punhadinho de igreja. Lá dentro do Vaticano, que é considerado um país, um enclave dentro da Itália, tem menos de 1.000 habitantes, né? Tudo padre, tudo bispo. E os funcionários, né? A guarda suíça também tem lá.
Então, você tem aí, lá dentro do Vaticano, que é considerado o país menos populoso do mundo, menos de 1.000 pessoas. Aí, você tem, ó, três territórios europeus, né, que são partes de outros países, né? Mônaco está na França, San Marino na Itália e Liechtenstein fica ali perto da Dinamarca, se eu não me engano, né? Ali perto dos países nórdicos. São pedaços do território muito pequenos, né? Olha lá, ó, 30 mil habitantes, 33 mil habitantes, 38 mil habitantes. Mas se a gente pegar essa população e dividir pela área aqui, a gente vai ver que ele é pouco populoso, mas muito povoado. Por quê? Porque é muita gente num espaço pequeno, né? Em números absolutos, pensando no mundo inteiro, é pouca gente. 30 mil, 33 mil, né? Tem país que tem 1 milhão, 2 milhões, 200 milhões, 1 bilhão. Então, isso aqui, para populoso, é pouco, né? Mas, para pensar em território, dividido pelo território, isso aqui é bastante. A gente vai aparecer numa outra tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, tem o Vaticano, também na Europa, mas é um caso bem específico. 3 ilhas da Oceania, aqui tinha que estar a Oceania, não sei por que não apareceu. Tá? 3 ilhas da Oceania que também são muito pequenas, por isso tem pouca gente, né? E uma ilha lá na América Central, né? Também que tem pouca gente, 53 mil habitantes. Olha aí, ó. Agora pensando em densidade demográfica, ou seja, a questão de povoado, países que são povoados, tem muita gente por quilômetro quadrado, né? Olha só, os maiores. Deixa eu achar aqui o número 1. Ó. Maior do mundo, Mônaco. Olha aqui, ó. Mônaco estava nessa lista aqui, ó. Ela tem 30 mil habitantes, mas se você considerar a relação de espaço por quilômetro quadrado, olha só que loucura, né? O país, Mônaco, tem pouquíssimos quilômetros quadrados. Olha a distribuição de densidade demográfica. 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. É muita coisa. É muita. Ela tem mais que o Vaticano, né? O Vaticano acaba tendo ali, como é só 1.000, né? Ele é muito pequeno, né? Ele é o terceiro só em densidade demográfica. Deixa eu passar o segundo aqui, ó. Singapura, 7 mil habitantes por quilômetro quadrado, né? O Brasil nem aparece na lista, ó, porque a gente está lá embaixo. Agora, as menores densidades, né? Os países que são pouquíssimo povoados. Olha lá, ó, Mongólia, que é ali entre a China e a Rússia. Tem 1,89 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só que loucura. Igual você, a cada 1 quilômetro quadrado, para qualquer lado que você for, você vai encontrar menos de 2 pessoas nessa sua caminhada. É muito pouca gente, né? Ó, o segundo aqui, deixa eu achar o segundo. Ó, Namíbia, lá na África, né? 2,67. Terceiro, Austrália, 2,91. É muito pouca gente, né? Islândia, 3,08, né? Habitantes por quilômetro quadrado. É muito pouco, né? Então, esses aí são países que têm, por média, grandes vazios demográficos, por exemplo. Beleza? Vamos lá falar do IDH, pessoal. IDH, que é a sigla para Índice de Desenvolvimento Humano, né? Como a gente já sabe, ele é calculado em 3 elementos, né? Em 3 quesitos. Educação, né? Que mede o tempo de escolaridade e se ele está alfabetizado, né? Quantas pessoas estão, na verdade, assim, ó, quantas pessoas estão cursando e deveriam estar cursando, a média, e o tempo de estudo, né? Se está equilibrado o acesso, né? Tem X pessoas, todas essas X pessoas tinham que estar estudando. Quanto dessas pessoas realmente está estudando, né? Qual é a taxa de matrícula? Quantas pessoas estão tendo acesso à escola, né? À formação. Isso em todos os níveis, fundamental, básico, médio, superior, né? Faz esse cálculo. Ele está nessa idade ele tinha que estar nessa fase da escola, né? Tá aqui. Quantos tem, de fato? Outra, o tempo de estudo médio. Né? Se o cara fez até a 4ª série, ele vai ter lá 5 anos de estudo. Né? O prézinho, sei lá, o maternal, mais até a 4ª série. Se ele fez até a 8ª série,
é o oitavo ano, vai ter tantos X anos de estudo. E assim vai. Isso eles somam e fazem uma média, né? Olha, o brasileiro estuda em média 10 anos da sua vida. Então eles têm essa taxa aí de permanência, né? De quanto tempo esse brasileiro estuda, certo? Outro indicador, galera, que é o indicador de saúde, né? Esses dois primeiros que eu falei é de educação, o segundo é de saúde. O de saúde, a gente considera a longevidade ou a expectativa de vida, né? Que é calculado pelo padrão de anos que um grupo de pessoas, né, das gerações anteriores morre. Olha, se ele morreu, se você somou lá 100 milhões de habitantes e a média de morte, da idade da morte dele, foi de 60 e poucos anos, então a expectativa de vida da geração futura, né, vai ser próximo disso, 60 e poucos. E assim eles vão calculando, né? Eles pegam a idade da geração anterior, a média da idade, e projetam para a geração futura, tá bom? Também é feita aí através, é um cálculo de saúde, que quanto mais você vive, melhor a sua saúde, né? Tem mais acesso ao hospital, medicamento, tem uma vida mais saudável, né? Os espaços também são mais saudáveis, não tem poluição, não tem insegurança, né? As leis são mais seguras. Terceiro indicador, então a gente falou até agora de educação, saúde. O terceiro indicador é um indicador de renda, né? Que nada mais é do que pegar o PIB de um país e dividir pelo número de habitantes, né? Isso a gente chama de renda ou de PIB per capita, né? Per capita quer dizer tem mais 15 minutos de aula, tem mais 15 minutinhos, 14 talvez 10. Eu vou continuar aqui a hora que eu tiver entalado. Acho que tá para acabar esse slide. E aí, a hora que a gente acabar, eu paro pra gente começar o próximo. Não tem problema. A não ser que pare agora, né? Vamos ver. Então tá, ó. Então, educação, a gente já falou. Saúde, a gente já falou. E renda, que é o PIB per capita. Né? Como é que funciona? Ele vai de 0 até 1, né? Fracionado. Então é 0,257, 0,328, 0,491. Né? São sempre 3 números após a vírgula. Se o número do IDH for muito próximo de 0, ou se for baixo, né, próximo de 0, quer dizer que é um IDH ruim. Né? Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, 0 é ruim, 1 é bom. Né? 0 é nenhum desenvolvimento humano, 1 é total desenvolvimento humano. Né? Aí, eu já falei aqui dos padrões, né? Isso aqui eu vou passar. Olha aqui, ó, esse mapa aqui é legal. Como que a gente, o Brasil evoluiu, né? Tem aqui, ó, o vermelho, né? Seria o IDH dos municípios, né? Cada pedacinho desse pintado aqui é um município. Então, até 0,49, metade, que é considerado muito baixo, era IDH municipal muito baixo, vermelho. De 0,5 a 0,599, IDH baixo. Depois, IDH médio, até 699. Depois, IDH alto e IDH muito alto. Olha como o Brasil evoluiu, ainda bem, né? Pelo amor de Deus. Né? De 1991, o país quase todo com IDH baixíssimo. Olha só que loucura, que louco, né, cara? O Brasil inteiro com IDH baixo, só aqui no sul-sudeste, Manaus aqui, ó, com IDH um pouco mais alto, né? Mas basicamente todo o país com ou IDH muito baixo ou IDH baixo, né? Horrível. 2000 já melhorou um pouco, né? O que era vermelho começou a ficar ou amarelo ou laranja. Os que eram laranjas começaram a ficar verde, né? Ó, melhorou bastante. E 2010, né? O que era laranja e amarelo começou a ficar tudo verde. O que era vermelho ou ficou amarelo ou ficou laranja, e alguns casos, infelizmente, de alguns municípios, né, continuam no vermelho. Aqui no Nordeste também tem alguns casos, ó, não dá para ver porque está pequenininho, mas como a gente evoluiu bem, né, nesses últimos 20, 30 anos aí, o IDH. Claro que esse aqui é o último de 2010, tá? Por quê? Porque esses dados são feitos com base no censo, né, e a gente tem censo a cada 10 anos. Esse ano eu não sei se vai ter, por conta do coronavírus, né? Eu acredito que eles vão passar para o próximo ano, mas não tem problema, né? Aqui a gente fez em 91, né? Pulou o ano de 90, a gente faz em 2021, não tem problema.
né? E aí vai ter um mapa novo de IDH da década, né? Tá esperando aí para ver como é que vai ser. Tomara que melhore, né? Tomara que fique tudo verde. Imagina, tudo verdão aqui, ó, o azul, né? Os que estão verde ficar em azul, os que estão em amarelo ficar verde. Vai ficar show de bola. Vamos lá, ó. Agora pensando no mundo, né? Outra gradação de cor, né? Ó. Quem é mais marronzinho, tá melhor. Quem tá muito claro, tá ruim. Né? A gente tá mais ou menos no meio aqui, ó. Pensando no Brasil, né? Agora do média brasileira. A gente tá aqui, ó. No 0,73, 0,77. Tá bem no meio. Mas olha a África, ó. IDH baixo. Né? Aqui, ó, no Sudeste Asiático, IDH baixo. Sudeste Asiático aqui também. Né? Onde são os melhores, ó? Estados Unidos, Canadá, os países nórdicos, França, Alemanha, Inglaterra, Austrália, né? Japão. Acho que aqui, se não me engano, tá a Coreia. Né? Países de primeiro mundo. IDH bom, IDH alto. Acima de 80. Né? Pra gente ainda falta bastante para chegar lá. Mas um dia chega. Vamos ver, ó. Ranking de desenvolvimento humano. Como o Brasil cresceu, ó. Não sei se está dando para vocês verem. Aqui no meu celular ficou bem pequenininho. Mas isso aqui era 2017, 2018. Então o Brasil saiu de 0,759 foi para 0,761, né? Cresceu um pouquinho de um ano para o outro. Queria mostrar que a gente está num progresso aqui, ó. Dessa daqui, na verdade, isso aqui é 2016, 17 e 18, né? Então a gente saiu do... Deixa eu ver. Do 0,73 foi para 0,75 e agora 0,76. Está melhorando, né? Uma hora chega lá no 0,8, 0,81, né? Olha aqui, ó. Essa aqui que eu queria mostrar, ó. De cada 5 anos, como que a gente ficou em IDH, ó. Em 90 era 63, era 61, depois 95 foi para 65, depois 2000, 68, 2005, 0,7, 2010, 0,72, 2015, 0,75, né, ó, depois deu uma estagnada, mas subiu muito, né, ó, de 90 até 2015, subiu demais, ainda bem. Aqui, ó, eu trouxe uns comparativos. Acho que esse aqui vai ser o último slide. Terminando essa questão, a gente para, tá? Falando dos indicadores aqui, ó, para a gente comparar. Olha só como o Brasil está muito atrás dos melhores, né? Isso aqui sempre vai mostrar os 3 melhores de cada indicador, ó. Então, a Noruega é o melhor indicador para média de ano de estudo, 12,6. O Brasil, 7,8. A Noruega não é o melhor, mas está entre os 3 melhores aqui, ó, 18,8 da Irlanda. É o país que mais tem anos de estudo em média. O Brasil, 15,8, né? E era muito menor isso aqui. Melhorou bem, né? Com a universalização do ensino em 88, melhorou muito esse dado, né? Mas olha só, a gente está abaixo ainda dos melhores. Aqui muito mais, né? Mas aqui abaixo, né? Expectativa de vida. Olha lá, os 3 melhores. Noruega, 82. Olha o Brasil, 75. Né? 75, 76. Renda. Aqui a gente apanha, hein? Nossa senhora. E aqui diminuiu, tá? Não é esse valor ainda. Acho que tá em 9. Caiu bastante esse indicador aqui, infelizmente. Tá, mas olha aqui, ó. País que mais tem renda per capita no ano. Né? Um dos mais. Né? Noruega, 68 mil dólares ao ano. Né? Ó o Brasil, 14. E aqui abaixou. Né? Tá em 9. Mas olha só como é... Isso aqui pra gente é horrível, cara. Né? Ainda mais o dólar agora quase 6 contos, isso aqui baixou demais. Né? O salário do brasileiro tá valendo quase nada, infelizmente. Mas, né, ver essa diferença. Pra gente aqui, o principal
ponto que baixa o nosso IDH é isso aqui, ó. Né? Nossa renda ser muito baixa. Beleza? Vou parar por aqui. Eu sei que, se eu não me engano, esse é o último. Mas aqui eu vou dar um tempo ainda, que já foi 55 minutos de aula, mais que a gente esperou os alunos entrarem, já deu tempo. Tudo certo aqui, pessoal? Então, podem falar aí à vontade. Conseguiram entender? Tá tranquilo? Tudo certo? Deixa eu ver quem tá aqui, né? Ó, tem bastante gente. Então, pessoal, é o seguinte, né? Só para deixar combinado aqui com vocês. Eita, não era isso que eu queria fazer, não. Pera lá. Deixa eu tirar eu. Como é que faz aqui? Aqui, voltou. Então, seguinte, vamos deixar combinado o nosso horário padrão, tá? Que é de quarta-feira. Né? A gente só adaptou agora para sexta porque a gente tentou 2 dias e não deu, né? Tá bom? Isso, vamos sempre. Porque não... travou alguma vez para vocês? Para mim não travou nenhuma. Deve ter travado. É, então, se a internet cai até vai, mas. Sim, mas tá bem menos que o Clip Escola, né? Então, vamos manter essa por enquanto, até quando vai dando a gente como mantém, né? O Clip Escola funcionou umas 2, 3 vezes ali, mas deu ruim, mudou. Agora isso aí tá bom, pelo menos para mim aqui foi interessante, né? Só que aí o nosso horário não vai ser de sexta-feira, que nem foi hoje. A gente vai continuar na quarta, das 10 às 11, tá bom? Tá bom então? Então é isso. Tá? E aí a gente continua dessa parte aqui, ó, dos conceitos demográficos, que eu acho que é a última questão, e depois já começa falando do capítulo 3. Tá certo? Então, beleza. Vou terminar aqui. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Beijo, beijo. Se cuidem. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Saudade de vocês. Adiós. Tá bom? Se cuidem. Daqui a pouco eu coloco no YouTube e aí vai ficar show pra gente. Tá? Vou colocar uma musiquinha da hora. Vai ficar da hora. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.